Gente, o tema de hoje, que o pastorzão Pedro pediu para eu pregar, é esse, fora de foco. Mas antes de entrar na palavra, eu quero comentar com vocês sobre os assuntos mais abordados que estão na boca de todo mundo esses dias, certo? 2 assuntos. O primeiro assunto é esse aqui, ó, plim! Olimpíadas, não é verdade? Olimpíadas, o mais legal de Olimpíadas é que a gente assiste um bando de esporte que a gente só vê de 4 em 4 anos, né? E o melhor ainda é você assistir aqueles que você não tem a mínima noção das regras. E aí você senta no sofá, geralmente com a sua mãe, que entende menos que você ainda, e você vira comentarista, uma coisa que você nunca viu, que você está vendo lá 2 atletas que não tem nada a ver com o Brasil, Cazaquistão contra a Mongólia, e aí sua mãe não está entendendo o que está acontecendo. Assim, não, mãe, é o seguinte, o atleta do Cazaquistão, ele fez um movimento perpendicular com a Lua, e por isso ele foi penalizado. E a sua mãe, rola isso, né? Eu estava assistindo esses dias das Olimpíadas com meu irmão, e aí botamos lá e estava hipismo. Aí beleza, hipismo é legal. Aí botamos, aí eu vi o cavalinho correndo, e não acontecia nada, eu não vi os obstáculos, é só uma caixa de areia e um cavalo correndo. Aí depois que eu vi que era adestramento, eu falei, meu Deus, é o pior esporte das Olimpíadas. Não acontece nada. O cara só fica lá, aí vai para um lado, aí corre, faz o quadrado e volta, e eles botam uma mulher que é mais chata do que o esporte para comentar. E com a vozinha, agora o cavalo, ela falando baixinho, porque acha que não assusta o cavalo, de onde ela está. Agora o cavalo está fazendo um movimento, é muito bom, e ele vai fazer uma curva, e fez a curva. Que coisa chata. E no ginásio tinha assim, poucas pessoas, e certeza que quem comprou errado. Eu imagino um pai de família, gente, comprei hipismo, vai ver aqueles cavalos pulando e não sei o quê, e chega lá, é adestramento. Porque hipismo é massa, né? Hipismo, aposto que você, quem é igual a mim que vai ver hipismo e fica pulando junto com o cavalo, no sofá. Ai! Aí pula, ai, vai cair! E quando o cavalo cai, você fica com mais dó do cavalo do que o cavaleiro. Né? O cavaleiro cai de cabeça, quebra o pescoço todo, você, tadinho do cavalo. Não é verdade? A gente dá uma dó do cavalo. Adestramento é massa, mas quer dizer, hipismo é massa, adestramento, Deus me livre. E o segundo assunto que está mais na boca do povo, e vai ser o tema da minha mensagem hoje todinha, eu espero que você goste, é esse aqui, ó. Plim! Pokémon GO. Tô brincando, não vai ser não. Já tem gente levantando, que palhaçada essa igreja! Calma, não fique irritado. Para você que acabou de sair da caverna e não sabe o que significa isso, vou te explicar rapidamente. Pokémon GO é um jogo eletrônico de realidade aumentada, certo? Combina elementos virtuais com o ambiente real. Vou mostrar a próxima foto para você ter uma noção. Plim! Então tá aí, você olha pelo seu celular na sua câmera e você vê os bichinhos, certo? No ambiente que você está. Então acontece isso de vez em quando. De você vê eles num lugar que você tem as suas intimidades. Então, é um jogo que está fazendo muito sucesso. Ele estreou no dia 6 de julho, em alguns países, e agora já estreou em boa parte do mundo. E mais de 100 milhões de pessoas possuem esse aplicativo no seu celular, inclusive esse que vos fala. A empresa que criou já arrecadou mais de 200 milhões de dólares em receita. Se você está falando mal aí, os caras estão lá ricos, certo? E ele, na semana de lançamento, ele já estava mais instalado nos celulares do que o Tinder. Mostra a próxima foto. Ou seja, os homens estão correndo mais atrás de ratatá do que de mulher. Tem um lado positivo, viu? Só que essa febre em torno desse jogo tem levado discussões dentro da igreja sobre que tipo de influência esse jogo pode exercer sobre as pessoas. E eu tenho visto muitas postagens, vídeos contra o jogo. Pessoas gravando mensagens bravas, mandando textão de WhatsApp, Pokémon GO, e você faz assim, ó. E não acaba a mensagem da pessoa, debatendo sobre Pokémon GO. E o mais interessante que eu acho é as pessoas que têm essa vontade de demonizar isso aqui. Pode voltar a outra tela. Plim, plim. Mais uma, plim. Obrigado. Então tem gente que fica espantado com esse sucesso repentino e tem esse interesse de demonizar, não. Fica procurando símbolos, significados para convencer você a não se envolver com isso. Por exemplo, o nome Pokémon são junção de 2 palavras, Pocket Monster. Pocket Monster, demônio do bolso, tradução.
Faz todo sentido, não faz? Monster, demônio. E eu vejo gente, quando a pessoa já começa com isso, Pocket Monstro, demônio de bolso, o jogo Pokémon, não sei o quê, eu já nem li o resto. Falei, cara, já perdeu já. O cara não sabe nem inglês, vai falar de teologia. E aí, não, fica procurando significados. Pikachu, aquele Mickey amarelo, o significado dele é o destruidor. E aí a pessoa vai procurando símbolos e tudo, para poder aquilo ter um sentido e você não mexer com aquilo, não se envolver. Pode mostrar a fotinha do Pikachu? Tá mais pra frente um pouquinho. Depois do Ratatá e do Tinder. Então, volta uma. Ah, spoiler. Eu falei pra você, Bruna, ó, vamos no nosso tempo, que tem várias piadas pra frente, você vai estragar. Então, como é que esse ser humaninho, coisa linda, esse miquinho amarelo aqui pode ser do demônio, gente? Não é, coisa linda de Deus. E essa necessidade das pessoas de dentro da igreja demonizar alguma coisa que faz sucesso, isso não é novidade. Desde que eu era criança, tudo que faz sucesso, sempre tem uma mãe, uma tia, um pastor que vai falar, isso é do diabo, não mexe com isso. Não é verdade? Quantas vezes eu já tive que parar de ver um desenho porque era do demônio? Minha mãe só viu só uma tela, é do diabo, para com isso. Jogou CD meu fora, brinquedo. Até hoje eu não perdoei algumas coisas que minha mãe fez. Então pode mostrar agora. Então, McDonald's, Disney, bateria, futebol, Apple, tudo isso já foi considerado demoníaco pela igreja. Coisas que fazem sucesso, não pode... Esse sucesso todo não pode ser natural, gente. O diabo tem que estar nisso. Isso é muito bom para ser verdade. É do diabo. Não é verdade? Botei até um Messi lá, porque ele é muito bom para ser verdade. Ele é do diabo, certeza. Um diabo pequeno, habilidoso. O diabo é astuto, o Messi é astuto. E eu, sinceramente, eu não acredito nessas coisas. Lógico, tem algumas coisas que são muito óbvias e você percebe, mas hoje em dia, o que as pessoas não conseguem lidar, elas conectam ao diabo para você poder abolir da sua vida, para ser mais fácil, mais rápido, certo? Eu acredito que esse jogo é apenas mais um jogo. Esse sucesso todo é porque é novidade, é uma tecnologia nova. Pode ver que você vai passando na rua, só tem gente velha jogando esse jogo. Meus adolescentes não gostam de jogar. Então, por isso que eu falei, vou pregar essa mensagem no Área Mais, você vai conectar mais. Porque esse desenho tem 20 anos. A gente assistiu quando era novinho e voltou agora e a gente ficou feliz. Então, a gente anda na rua e só vê os caras marmanjos velho, correndo atrás. E eu acredito que tem até pontos positivos nesse jogo. Por exemplo, esse jogo não tem como você jogar dentro de casa. Você tem que sair para a rua, porque ele funciona através de um GPS. Então, você abre e você vai andando no mapinha como se fosse o Google Maps e aparece um bichinho, plim! Aí você vai e pega ele. Aí você vai andando. Se você não andar, se você não caminhar pela cidade, você não pega. Então, o cara sedentário tem que sair de casa, um ponto positivo. O cara sedentário, ele instala o aplicativo, beleza, peguei o primeiro Pokémon, aí ele fala, saia de casa, ele, apaguei o aplicativo. Então, é um jogo bom por isso, faz o cara sair de casa. Segundo ponto é a interação com as pessoas, que os nerds se conectam ali, entendeu? Atrás de um Pokémon. Tá todo mundo aqui junto, e aí, já pegou, peguei, não sei o quê, aí faz uma amizade, olha que coisa linda. Então, rola aquela interação. E... outra coisa boa, isso é verdade, que eu tenho lido alguns relatos, de que tem ajudado em tratamentos em hospitais, de crianças que estão capturando, porque os lugares que tem muitas pessoas, tem muitos pokémons. Então, hospitais, igrejas, tem um Pokéstop lá na Norte, se você quiser, tá? Então, tem muitos pokémons, então as crianças lá no hospital e estão capturando os pokémons, brincando e tal, isso tem ajudado no tratamento, certo? Inclusive, é muito bom para pessoas autistas. Se você é autista, que está aqui me ouvindo, como eu, você vai gostar de Pokémon. Conhecer lugares que você nunca foi, porque você vai olhando assim e tem uns tal de Pokéstop, que geralmente são em lugares que são pontos turísticos da cidade. Pode ser talvez a caixa de energia da sua quadra, é um ponto turístico. É um Pokéstop. Então você vai conhecer coisas que você nunca viu na sua quadra, em Brasília. E tem gente até mudando a trajetória. Por exemplo, eu moro lá perto do Campus Norte, eu venho para cá trabalhar aqui na Sul. Eu tenho feito agora um trajeto que eu passo por Braslândia, eu vou dando a volta... Eu quero conhecer minha cidade. Então isso acontece também, isso é outro ponto positivo. Mas, como toda coisa, também tem um lado perigoso, um lado negativo. Existe um potencial negativo nesse jogo, que eu creio que sim, possa ser usado pelo diabo. E nós estamos falando sobre tempo. O tempo
como qualquer outra forma de entretenimento, é algo que nós temos que tomar cuidado para não viciar. Esse é o grande perigo do entretenimento. E não é algo que está só exclusivamente ligado ao Pokémon GO. Qualquer coisa que a gente goste muito, que nos entretenha, são perigosas para a gente. São conhecidas também como drogas lícitas. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de um jogo de celular que a maioria das pessoas aqui presentes já gastaram horas e mais horas jogando. Qual que será? Candy Crush. Você viu aí, todo mundo já dizendo pecado. Era viciante, não era? E ele só não era pior porque ele te limitava a você jogar até um certo número de vidas. E aí você saía pedindo vida desesperadamente. Acabou minhas vidas. Você tem vida? O pessoal ficava doido. E eu lembro que eu gostava de jogar Candy Crush antes de dormir. Então eu ficava lá sentado na minha cama e jogava. E eu já tinha máfia da vida, então já tinha muita vida. E eu jogava. Aí na hora de eu fechar meus olhos, eu não sei se eu consigo com vocês, eu ficava descendo as coisinhas ainda, assim, ó. E no meu ouvido estava uma voz assim, delicious. Ficava assim, que isso? A melhor que gostava era divine. Eu estou guardando essa para a lua de mel. Delicious. É, rapaz. Fica a dica aí, ó. O pessoal do Area One, anota essa aí. E quanto tempo a gente perdeu jogando esse jogo, não é verdade? Quantas horas nós passamos fazendo isso? E isso acontece com muito mais coisa na nossa rotina. Seriados, filmes, livros. A principal estratégia do diabo para nos afastar de Deus é nos sobrecarregar. Essa é a estratégia dele. Entupir a nossa vida a tal ponto que você não tem mais tempo para passar com o seu Criador. Ele não vai te distanciar de Deus com uma estratégia agressiva. Ele vai aos pouquinhos, de maneira sutil, para que não fique claro para você, para que você ache que você está ainda no controle. Ele vai colocar coisas na sua vida que vão absorver todo o interesse que é para ser dele. Distrações. É isso que é entretenimento, no final das contas, se você não toma cuidado, ele vira distração. Gastamos muito tempo em coisas que não merecem o nosso tempo. E pouco tempo naquilo que realmente é importante. Gastamos muito tempo em coisas que não merecem o nosso tempo. E gastamos pouco tempo naquilo que realmente é importante. Um teólogo e pastor americano comentou o seguinte sobre entretenimento. Ele diz que quanto mais o homem tem no seu coração, menos ele vai procurar fora. A excessiva necessidade de um apoio externo é prova da falência do homem interior. O desordenado apego atual a toda forma de entretenimento é prova que a vida interior do homem moderno está em declínio. Não tem problema o uso do entretenimento com equilíbrio, para relaxar a mente, do cansaço da rotina, isso é natural. Usado com sabedoria, ele pode ser uma bênção. O problema é ter o entretenimento como uma atividade de maior importância para a sua vida. O abuso numa coisa inofensiva é a essência do pecado. Quantas vezes nós gastamos no nosso dia e da nossa semana com entretenimento? Quanto tempo? Muitas vezes nós não investimos nem 10% desse tempo com Deus. Analise quanto tempo você gasta com rede social. E quantas redes sociais nós temos hoje em dia? Redes sociais para você alimentar e para você cobrir. E se você for aquele cara que tem toque, que você viu o Insta, quando você for ver de novo, você quer ver do ponto que você parou. Não é verdade? E você vai, tem que ver tudo, um monte de coisas interessantes que você não gosta, e você passa horas e horas, cobrir um Insta, aí vou para o Snap, aí você vai ver um por um, aí você vai para o Face, aí você vai para o Twitter, aí você vai para o outro, e aí você vai de um por um, e aí acabou, não, já passou uma hora, já deve ter alimentado lá no começo, aí você volta de novo. É bizarro. E cada vez criam mais coisas para tomar nosso tempo. Antigamente era só Snap, agora tem o Snap do Insta. E a pessoa tem que alimentar um e o outro, com a mesma informação. Oi, pessoal do Snap do Insta, bom dia. Oi, pessoal do Snap, bom dia. É sem noção. E você tem que alimentar todas as suas redes e verificar tudo que tem lá. Canais do YouTube que você segue, seriados que não podem atrasar, que são sagrados. Não posso, tem que ficar em dia. Estresse no cinema. Livros de 500 páginas sobre dragão. O que foi? Ou então, romances sparkianos. Nicholas Sparks, sparkianos.
Tempo, 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 como isso toma nosso tempo. Gastamos muito tempo com coisas que não merecem o nosso tempo e pouco tempo naquilo que realmente é importante. E Jesus nos conta uma história no Evangelho de Lucas que retrata muito bem essa nossa falta de interesse que nós temos com o reino de Deus. Nessa história ele faz uma comparação entre o reino de Deus e um banquete, certo? Ele diz lá em Lucas 14, 16 a 20. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete, ou seja, o reino de Deus, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O segundo disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Faltou um. E o terceiro, faltou um. E ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O interessante na desculpa desses 3 homens é que nós podemos ver que claramente que nada do que eles falaram em si, nada do que eles falaram como desculpa para não ir ao banquete, em si é pecado. Analisa as bênçãos. O primeiro adquiriu um terreno, bênção. O outro comprou 5 juntas de boi. Investimento no trabalho. Junta de boi é uma dupla de boi que você usa para desenvolver trabalho de tração na atividade rural. Então, bênção também, estava investindo no seu trabalho. E o terceiro casou. Bênção, dependendo com quem foi. Por exemplo, o pastor Pedro comprou um terreno, está construindo. Bênção. O Choco vai casar em novembro. Bênção. E eu vou ter que comprar boi agora, só sobrou isso. Já tomaram meus exemplos? O problema não está em nenhuma dessas coisas. O problema é quando elas servem de desculpa para você não buscar a Deus. Quando elas tomam no seu coração um lugar que pertence a Deus, aí tem um problema. Quanta gente tem se perdido dentro da bênção que Deus te deu? Você orou para entrar na faculdade, orou, entrou na faculdade, no curso que você queria, aí na faculdade você se perde naquilo que era para você glorificar a Deus. Você orou a Deus por um relacionamento, orou mais, muito mais, e aí consegue aquele relacionamento que você tanto pediu a Deus, e você traz para o seu relacionamento imoralidade sexual. Você orou por um trabalho, aquele trabalho que você pediu e tal, você orou, conseguiu o seu trabalho, e hoje o seu trabalho serve de desculpa para você não servir a Deus. Não posso, não tenho tempo. Meu trabalho está me exigindo demais. Muitas vezes nós nos perdemos naquilo que era para ser bênção. E a mesma coisa acontece com o entretenimento. Se ele não for devidamente dosado na nossa vida, ele se torna algo maligno, seja Pokémon, seja qualquer outra coisa. É pecado jogar o jogo? Não. É só um jogo. Pode jogar. Eu vou investir todo o meu tempo livre nisso? Não, porque eu não tenho tempo. Eu não conheço quase nada da palavra de Deus, eu oro muito pouco. Eu preciso passar mais tempo com Deus, eu preciso investir mais na minha família. E o diabo vai introduzindo cada vez mais coisas na minha rotina, séries, filmes, livros, jogos, YouTube, rede social, e eu não tenho tempo. E hoje em dia é algo que eu tenho meditado muito a respeito sobre isso, sobre relacionamento com Deus, sobre buscar a Deus. Analisado a minha vida e pensado, se é algo que me deixa triste hoje, quando eu paro para pensar sobre a minha vida, é sobre isso. Sobre o pouco que eu busco meu Deus. E olha que, olhando a minha história, eu nunca estive tão firme com Deus. Eu nunca experimentei o que eu tenho experimentado hoje, eu nunca tive tanta intimidade. E quanto mais eu busco, mais eu percebo que eu estou longe e que eu faço pouco. Como eu leio pouco, como eu oro pouco, como eu gasto tanta energia em tentações que eu mesmo crio. Como eu gostaria de amar mais a Deus, como eu gostaria de me interessar mais por Deus. Por isso que eu gosto de caminhar com pessoas que me inspiram a buscar mais a Deus. Tem um amigo meu lá em Curitiba, Martin, e eu amo ele demais porque é um cara que me inspira a buscar a Deus. Ele é até meio radical algumas coisas assim, mas eu preciso disso. Então quando a minha vida está muito morna, estou muito cômodo, eu ligo para ele: Martin, e eu troco meia hora de conversa com ele e desligo o telefone. Eu tenho vontade de fazer um jejum de 40 dias, eu tenho vontade de ler a Bíblia naquela hora. Eu fico pilhado, falei: caraca, velho, porque é um cara que exala paixão por Cristo.
E é tão bom de caminhar com pessoas assim, que a gente olha assim, cara, esse cara está vivendo coisa que eu quero viver, vamos viver junto. A gente precisa de caminhar com pessoas assim. E eu quero ser uma pessoa assim. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, cara, eu olho para o Jair e sou inspirado a buscar mais a Deus. Eu quero buscar mais a Deus, eu quero passar tempo com Deus. Mas aí você pode me perguntar, Jair, mas quanto é o bastante em termos de relacionamento com Deus? Qual é o bastante? Onde que a gente chega nesse ponto que a gente pode falar assim, agora é o suficiente, cheguei no estágio. Quanto tempo de oração eu preciso por dia? Quanto da palavra eu preciso conhecer para falar que eu estou nesse estágio? Quanto de energia eu tenho que dedicar servindo? Quanto? Quando está bom para Deus? Quando está bom para Deus? E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala qual é a medida dessa busca. Em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar a Cristo. Essa é a medida. Quando está bom para Deus? Quando nada mais importa. Quando tudo é isso, é esterco, perdi tudo, não quero saber mais de nada, é Cristo, só Cristo. No ponto em que nada mais é importante do que Ele. Aí você chegou onde Deus quer. Mas Deus não quer apenas que você busque Ele. Não só esse desejo pela busca, mas você querer desejar Ele mesmo. O X da questão não é a busca, o X da questão é desejar, é ter prazer nisso. Porque muitas vezes a gente considera essa busca, oração, palavra, perseverar, lutar, considera isso como um peso e às vezes chega quase a ser para a gente punição, não é verdade? Ai, tem que ler essa palavra hoje, que fardo pesado, que dia complicado, mas eu tenho que ler, porque eu tenho que orar, não lembrei de orar hoje, não parei. E aí é um fardo, é uma punição, e Deus não vê prazer no teu coração nisso, um desejo de você chegar assim, caramba, hoje tudo para chegar em casa logo, porque eu vou ter aquele momento de devocional que eu sempre tenho, aquela disciplina, e eu estou doido para chegar em casa, eu não aguento mais fazer o que eu estou fazendo, quero chegar em casa para poder passar tempo com meu Deus. Essa é a maneira, e a maneira de Deus, nós encontramos em Jeremias 29, 13, que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é quantidade, é intensidade. Essa é a maneira do padrão de Deus. Intensidade. Coração. Não é fazer porque eu preciso fazer, é fazer porque eu tenho prazer em fazer. O que importa não é a performance, mas é a essência. O que importa não é a performance, é a essência. E é isso que me dói, porque muitas vezes eu amo mais o entretenimento do que o meu Deus. Esses dias eu descobri uma série nova da Netflix, Stranger Things, e eu assisti 8 episódios em um dia. 8 horas de episódio. 8 horas, quer dizer, 1 hora cada episódio. 8 horas do meu dia, na minha folga. Eu assisti tudo, um atrás do outro. Porque eu estava muito entretido, estava gostando, estava me fazendo bem, estava me dando prazer. E eu penso, olhando para isso, cara, em 30 anos de vida, eu nunca fiz isso por Deus. Eu nunca tive. Eu já investi muito tempo na minha vida, na igreja, em Deus, eu tenho prazer nisso. Mas eu nunca passei um dia assim, não quero mais, eu quero mais, não vou sair daqui, eu quero mais. E quando Paulo ele conhece a suprema grandeza de Cristo, ele entende que Cristo é tudo. Que todo o restante perdeu o valor. Legal, tem um jogo aqui, maneiro, brinquei, mas não é tão interessante. Tem um seriado, tem um livro, beleza, na medida certa aqui, mas não é tão interessante. O que atrai mais meu coração é Deus, é passar tempo com Deus. Isso ganha meu coração, onde está meu prazer, onde está minha alegria, e não tem nada que se compare a isso. Quando está bom para Deus, quando todo o restante perdeu o valor, quando Ele é o mais importante para você, quando a sua busca por suas realizações forem menos importantes do que você passar tempo com Deus, quando a sua busca por um casamento
isso para os solteiros que já estão ficando mais velhos, isso é desesperador. Quando a sua busca por um casamento foi menos importante do que estar com Deus. Mesmo que eu não case, isso não vai mudar em nada, Pai, o meu relacionamento contigo. O meu prazer está em você. Quando o meu entretenimento for menos atraente do que conhecer a Deus. Quando você buscar estar com Deus, é o seu maior prazer, aí você chegou no ponto. Não é a performance, é a essência. Invista o seu tempo naquilo que realmente é importante. Amém? Não é profundo pensar nessas coisas? E a gente avaliar, e eu estava conversando com o pastor Pedro essa semana, e a gente vê tantos amigos nossos que não estão mais aqui porque chegaram num ponto da vida que serviram, batalharam e ralaram, mas não foi por Deus, foi pelas bênçãos de Deus. E a bênção não veio, o casamento não veio, o concurso não veio, a cura não veio, a restauração da família não veio, e a pessoa, não, cansei de esperar a bênção, não quero mais saber disso. Eu estou investindo todo esse tempo, perseverando, tais coisas não acontecem, então não faz mais sentido ficar aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque como é fácil a gente confundir as coisas. Valorizar mais o que vem dele do que ele mesmo. Desejar mais. Uma vez um amigo meu perguntou, Jairo, você gostaria de ir para o céu se soubesse que Cristo não está lá? O céu tendo tudo que tem. Profundo, não é? Será que eu iria para o céu sabendo que Cristo não estivesse lá, mas tudo que Ele fez está lá? Nós temos que buscar a ter esse tipo de comportamento, esse padrão, é o coração. Se vocês buscarem e me acharem de todo o seu coração, vocês me acharão. E Deus tem prazer nisso. Não é fazer porque eu preciso. Deus olha e fala assim, não, ele está ali cumprindo uma tarefa, porque ele precisa falar que ele está lendo muito a Bíblia, ou que ele está orando muito, ou que ele está fazendo, ou que ele está jejuando, mas no fundo ele está fazendo porque é só uma tarefa, não é prazer, é um fardo, é quase uma punição. E aí Deus olha o teu coração, e você pode fazer muito menos. E eu queria orar por você nessa noite, a respeito disso, porque você talvez, como eu, tem lutado com isso, ou talvez não tenha nem pensado e tem sido escravo de algum tipo de entretenimento. Talvez tem muito tempo que você não passa um tempo de qualidade com Deus, ou talvez você nunca experimentou isso. Nunca passou um tempo de qualidade no seu quarto, chorando, e se abrindo, e se rasgando, e sentindo a presença dEle. A gente clama aqui, a gente fala que estamos vivendo aqui a atmosfera do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, mas Ele também está no seu quarto. E tem coisa que Ele vai falar só no seu quarto. Você e Deus. E eu quero que a gente seja assim, um ajude o outro, porque uma hora a gente cansa, uma hora a gente para de olhar para Deus e começa a olhar para o que Ele fez, para as bênçãos dEle. E eu preciso de um amigo igual o Martin que me cutuque, não, volta a olhar para lá, e quando ele abaixar a cabeça eu vou cutucar Martin, volta a olhar para lá. E assim, aqui a gente um se ajudando um outro. Você cansou, carrega a tua cruz. E tomar cuidado, porque aí os pecados que a gente tem caído hoje em dia não vão ser tão interessantes, não vão mais nos incomodar. Eu falo muito isso com os adolescentes. Tem certo tipo de coisa que você, quando estava no mundo, e isso não é só exclusivo de quem se converteu mais velho, mas quem cresceu dentro de uma igreja, a gente passa por isso. As coisas aqui dentro viram clichê, você está acostumado e às vezes não te toca mais, e faz muito tempo que você não tem um relacionamento com Deus, você está acostumado, não tem novidade, e não é o tipo de... O relacionamento com Deus não é algo confortável assim, ó. Eu falo para minha molecada que o relacionamento com Deus é uma crescente. Os meus altos e baixos não são os mesmos de ontem, do ano passado, da semana passada. Meu alto é cada vez mais alto, meu baixo é cada vez menos baixo. E é assim. O Jairo de 2015 tem que ser muito melhor que o de 2014, e eu tenho que ser pior do que o do ano que vem. E avalie a sua vida, como é que está? Eu voltei, eu fiquei 3 anos fora aqui, e eu não sou o bonzão não, gente. Não estou querendo julgar ninguém. Eu estou querendo ajudar, pelo contrário. Eu passei 3 anos fora de Curitiba, eu cheguei aqui, eu vi pessoas no mesmo estágio de quando eu saí.
Não mudou nada, vivendo os mesmos problemas, caindo nas mesmas burrices e buscando a Deus da mesma maneira, pouca, não tinha nenhuma novidade. E eu fiquei triste, falei, caramba, eu vivi 10 anos em 3 e essa pessoa está no mesmo lugar. E não é isso, isso não é igreja. Isso não é igreja. E eu e o Pedro, o pastor Gilberto, a liderança dessa igreja, a gente não quer uma igreja assim. A gente quer uma igreja que cresça junto, que os nossos altos sejam cada vez mais altos, que a gente caia em coisas que a gente não caía no passado. Quer cair, cai em coisa nova. Não para de ficar batendo cabeça em coisa besta. Para de criar tentação, gastar energia com isso. Para de olhar para você mesmo e comece a olhar para uma causa que é maior que você. E eu queria te dar a oportunidade para hoje, talvez essa palavra que não é minha, que durante a semana eu preparando e Deus me castigando, me moendo, e eu falei, caraca, eu sou nada. Como eu estou longe desse padrão de Paulo, como muita coisa ainda é importante, e como Cristo ainda não está nesse nível de olhar para tudo e tudo é perda, tudo é perda.